Seja bem-vindo, presidente. Eu que agradeço a vocês aí do DNA, mais essa oportunidade de estar interagindo com vocês, de estar conversando com os nossos colegas, com os estudantes, com as pessoas que nos acompanham. Enfim, parabéns a você por todo esse trabalho aí. Sim, é o nosso trabalho. Temos aí o nosso querido Selby, já está presente, a doutora Márcia Albergaria, Leandro Correia, Juliana Batista, Vaninha Rodrigues, ou seja, temos aqui uma quantidade grande de pessoas participando. Jorge, vou ficar preocupado com todos esses formadores de opinião aí ouvindo a gente. Com certeza, com certeza. Com certeza. Isso aqui tem a mesma repercussão de uma campanha eleitoral. Está todo mundo vendo. Bom, vamos lá, Jorge. Vamos lá. Prazer muito grande estar fazendo essa live em nome do DNA, e não podia ser diferente, né? Um movimento como o nosso, que tem como propósito maior e único valorização da profissão, da educação física ao lugar que ela merece, ao profissional de educação física o lugar que ele merece na sociedade. Estamos aí no meio de uma situação ímpar, nunca tivemos nada parecido, e no mundo inteiro, até o presidente da OMS declara que um dos fatores que ajuda muito é a prática do exercício físico, é um estilo de vida saudável e ativo, ou seja, a pandemia serviu de alguma forma para ampliar essa percepção de que nós temos realmente um valor na sociedade. E, obviamente, tem que conversar com quem pilota essa aeronave aí, que é o Conselho. Né? E aí eu vou pedir para nós começarmos, Jorge, falando um pouco assim, da tua trajetória, do teu trabalho, enfim, e do propósito do Conselho. Uma coisa porque é interessante, Jorge, embora nós estejamos aqui predominantemente ouvindo profissionais, colegas, tem muita gente que, às vezes, não entende, não consegue perceber as sutilezas, as diferenças entre o Conselho Federal e os conselhos regionais, né? E aí, muitas vezes, é muito comum em debates aí, via internet ou até pessoalmente, as pessoas misturam conselho com sindicato, conselho com associação, conselho com partido político. Quer dizer, então, eu queria que você fizesse aquela explanação sintética que você faz bem. Obrigado. Para poder, em seguida, avançar para falar do nosso contexto. Seja bem-vindo. Com a palavra, mestre. Muito obrigado. Primeiramente, quero cumprimentar o DNA. Eu sou egresso de movimento associativo, desde que eu me formei em 1969. Vai tempo aí, mas não tem importância nenhuma, porque o tempo nos dá condições de podermos ter experiência e trabalho para poder desenvolver todos os procedimentos que nós conseguimos até hoje. Então, desde que eu me formei, eu sempre procurei a questão do associativismo, sempre acreditei que os profissionais de educação física deviam estar unidos, deviam estar brigando pelas suas causas, deviam estar brigando pelos seus interesses e, principalmente, valorizando a sua profissão no sentido de demonstrar a importância não só da atividade física, mas do profissional de educação física. Isso, para mim, sempre foi a grande questão relacionada ao processo, né? E é o que você manifestou aí agora, quer dizer, a minha experiência é uma experiência tanto na área da educação física escolar, fui professor de educação física escolar, professor universitário, gestor público e, evidentemente, sempre tive atuante na área da nossa profissão no sentido associativismo. Quer dizer, sempre, no momento que eu me formei, eu fui procurar, naquela época não existia o DNA, né, fui procurar a Associação de Professores de Educação Física do Estado da Guanabara. Olha só, hein? Então, dali para frente, eu mantive sempre a minha atuação no sentido de aglutinar os profissionais, no sentido de trazer os profissionais à baila das suas questões, das suas necessidades e principalmente dos seus esclarecimentos, né? Hoje, felizmente, com a conquista da regulamentação da profissão, nós estamos um número muito grande, o número de universidades cresceu, expandiu pelo Brasil inteiro, e eu penso que essa era uma das questões que nós queríamos. Mas um ponto, antes de entrar na questão da sua questão, você vai nos instigar a discutir, eu quero trazer um ponto que eu faço sempre questão de levantar, e você já começou levantando a bola, né? A Organização Mundial da Saúde preconiza a importância da atividade física.
o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Olímpico Internacional preconiza a importância da atividade física. A ONU, a Organização Mundial de Saúde, preconiza a importância da atividade física. Mas eles esquecem do fator principal, que é o profissional de educação física. Este é um ponto que sempre me preocupa em demasia. Tivemos um ganho muito grande há uns anos atrás, quando houve a discussão da Carta Internacional da Educação Física, em que nós podemos trabalhar, interagir e interferir. Daí a importância de DNA, de associação, de CREF, de CONFEF, para aglutinar os profissionais e mostrar a nossa presença. E naquela ocasião tivemos a oportunidade de fazer uma mudança no texto. Ou seja, o texto que antes dizia atividade física é importante, hoje já está. Atividade física pode ser importante. Esse para o pode é fundamental, porque significa dizer que não é a atividade física que promove a saúde, não é a atividade física que promove a educação, não é a atividade física que dá melhores condições para que as pessoas possam ter uma maior imunidade, conforme hoje está posto aí, mas sim uma boa atividade física, e sim uma atividade física orientada. Porque se deixar de qualquer forma, e é o assunto que nós vamos tratar, as pessoas vão acabar se lesionando, vão acabar tendo malefícios e vão acabar tendo mais problemas do que benefícios. É um ponto que eu levanto, e já aproveito aqui para instigar, mas é o seguinte, não existe, Edinaldo, nenhuma pesquisa para demonstrar a quantidade de pessoas que deixaram de fazer atividade física porque começaram uma atividade física mal feita. Esse é um ponto crucial. As pessoas esquecem, a imprensa, a mídia esquece de falar de que a atividade física também pode ser ruim, também pode ser danosa, inclusive pode até matar, pode lesionar seriamente as pessoas. Então, a atividade física em si, ela é um meio, ela não pode ser tratada como um fim. Ela, infelizmente, continua sendo tratada como se fosse um fim. Quer dizer, basta eu fazê-la que está tudo resolvido. Não é. Nós precisamos cada vez mais trazer essa questão para nós, para dizer, olha, nós somos hoje profissionais da área da educação, nós nos inserimos na área da saúde, nós somos hoje um fator crucial nesse processo de educação para a saúde. Nesse processo hoje que nós estamos vivendo, o exercício físico é crucial. Agora, mais uma vez, precisa ter uma orientação. Claro que eu não estou falando uma situação de só dar uma caminhada ou fazer alguma coisa leve, não é isso. Estou me referindo àquele exercício sistemático, quando a pessoa já quer buscar realmente um condicionamento físico. Para além das atividades da vida diária. Entendeu? Então, é muito importante a gente começar esse nosso papo deixando sempre uma instigação, deixando sempre um compromisso nosso. Nós estamos aqui, nós trabalhamos sempre, foi sempre a minha vida inteira a busca de uma questão de deixar claro que a atividade física ela é benéfica, a atividade física pode ser saúde, a atividade física contribui, desde que o profissional de educação física esteja à frente dela para desenvolver esse trabalho. Eu acho que é por aí que eu começo a brincadeira. Com certeza, começou bem, porque tanto como proposta está no documento de intervenção, está na Carta da Educação Física, não é qualquer exercício, é um exercício tecnicamente orientado, é um exercício sistematizado, na quantidade, na qualidade, na variedade de cada um, não é isso? Isso é bem diferente da pessoa sair se movimentando por aí, até porque, salvo as pessoas que estão acamadas ou são impossibilitadas, qualquer pessoa pode se movimentar. Porque se levasse por esse lado, nós seríamos simplesmente prescindíveis, não precisaria de nós. Claro. Quando uma pessoa resolve sair da sua casa para dar uma caminhada no quarteirão, ela não precisa que eu esteja lá com ela. Agora, se ela resolve fazer isso para algum objetivo, aí ela precisa de alguma coisa em termos de quantidade, qualidade, tipo, variedade, em função da sua estrutura corporal, tudo aquilo que a ciência já mostrou, mas que precisa estar dentro do nosso discurso até político, né? Político no sentido não político partidário, no sentido político de mostrar a que viemos. E, de alguma forma, Jorge, essa é a proposta, né, do DNA, que é por meio do movimento orientado, não é qualquer movimento, é do movimento
porque uma vez esse movimento, esse exercício, seja a prática do esporte, do lazer orientado, do lazer ativo, quando ele tem objetivos específicos, ele precisa ser orientado por alguém que conhece, né, essa prescrição. E o DNA se pautou exatamente nisso, para fazer para dar o início, para surgir, né, a sigla DNA, inclusive, está voltada exatamente para a volta à origem disso. Né? O ser humano, muito antes de existir o esporte e a educação física, ele já se movimentava. Com certeza. Né? O homem das cavernas não precisou de personal trainer para aprender a correr, saltar, nadar, nada disso. Né? Agora, para ele virar um atleta... Aprendia naturalmente, sem dúvida nenhuma. Inclusive, lá, no entanto... Exatamente. Lá naquela disciplina que você já deu, já conduzi, que era a História da Educação Física, você tinha lá os movimentos utilitários, que é o que as pessoas usavam para sobreviver no dia a dia, isso vem da pré-história. E nesse sentido é que a própria sigla DNA, falando da volta da origem, que é do movimento orientado com objetivo claramente definido. Então, realmente, como você colocou, nós nos organizamos, né, e profissionais com experiência do mercado, vendo essa trajetória, assistindo ao aumento do sedentarismo, da obesidade, chegando na infância e adolescência, uma profissão pulsante, pujante, que você não consegue ter um percentual significativo da sociedade se utilizando e se beneficiando, na escola, de alguma forma, isso não tendo a atenção que deveria ter. Quando você olhava, muitas vezes, aí para algumas iniciativas de políticas públicas, de acabar com a educação física no ensino fundamental, na educação infantil, enfim, tudo isso acabou nos provocando o seguinte: olha, vamos nos organizar para construir para fazer uma mudança, vamos dizer assim, no curso dessa história, no sentido de levar isso adiante. E aí, bom, nesse contexto, a coisa vem avançando e chega no século XXI, no mês de janeiro e fevereiro, a sociedade é obrigada a ficar em casa e a educação física, de uma hora para outra, a prática do exercício físico, de uma hora para outra, vai utilizar... Eu estou te ouvindo mal, você está me ouvindo ou não? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Você me ouve? Está me ouvindo? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo mal. Mal ou não está ouvindo? Deixa eu ver se colocando um fone aqui diferente. Você me ouve? Algum problema de conexão algum problema de conexão aí contigo? Não, eu estou te ouvindo. Olha para a câmera que eu vou te dizer. Eu te ouço perfeitamente. Eu estou te ouvindo mal, não sei se você está me ouvindo. Você está me ouvindo? Perfeitamente. Eu não estou te ouvindo. O volume do seu telefone. O volume do seu telefone. Eu não estou conseguindo te ouvir, mas tudo bem. Se você estiver me ouvindo, me sinaliza que eu vou falando daqui. Você está me ouvindo? Ok. Se você está me ouvindo, acho que os outros estão me ouvindo. Eu que não estou te ouvindo, eu vou tentar abordar aqui, vou conversar aqui a respeito do tema que nós tínhamos conversado, e abordar a questão das atividades dos profissionais de educação física, seja à distância, seja via internet, ou seja... presencial. Não presencial. Se não me engano, foi esse a ideia que nós tínhamos para conversar sobre isso. O que eu entendo é o seguinte: continuamos defendendo e sempre defendemos, e o plenário do Conselho deixou isso muito presente, de que o importante é a orientação ser desenvolvida por profissional de educação física. Não importa de que forma.
essa questão hoje que está posta de que muito agora por conta da quarentena, muito agora por conta do isolamento, de que a atividade física, o exercício físico, a orientação de exercício físico é algo via informal, via não presencial, algo novo. Eu quero dizer que não é nada novo. Eu me lembro da minha época, ainda de estudante, nós tínhamos, na banca de jornal se vendia Genifonda apresentando atividade, era Xuxa, vendas de exercício físico. Então, não é nada novo essa questão. É óbvio que com o crescimento, com o maior interesse da população e a tecnologia avançando, as redes sociais, todos os aplicativos, favoreceram muito a questão da possibilidade de um atendimento virtual, atendimento não presencial. Óbvio que nós não podemos nos colocar contra a tecnologia, óbvio que nós nos posicionamos durante muito tempo e continuamos ainda defendendo que o ensino não deve ser à distância, principalmente na área da saúde, mas é difícil você hoje se colocar contra a tecnologia. É difícil você hoje não entender, até por conta desta situação que nós estamos vivendo, que as pessoas hoje estão se comunicando muito mais virtualmente do que presencialmente. Situação. Mas o que nós defendemos é que estas atividades podem ser desenvolvidas desde que sejam por profissionais de educação física. O trabalho, o desafio que nós temos hoje, o desafio dos conselhos hoje, é uma espécie de acompanhamento, de busca de fiscalização, inclusive nas redes sociais, no sentido de impedir que pessoas que não são profissionais de educação física, que não têm o conhecimento científico para desenvolver esse trabalho, que elas possam estar ali dando orientação. O que nós procuramos esses anos todos levar para a sociedade, convencer a sociedade, mostrar à sociedade é a importância do profissional de educação física. É sugerindo a elas, não só sugerindo, mas praticamente instigando as pessoas que gostam de se exercitar, de que sim, pode ser uma orientação, mas virtual, pode ser uma orientação via aplicativo, mas procurem sempre saber, identificar se é um profissional de educação física, procurem certificar de que este indivíduo é um profissional registrado. E, evidentemente, na medida em que nós temos o conselho, aí entra a questão da sociedade efetivamente buscando e tendo a segurança de que vai ser atendida com qualidade, nós temos o nosso lado dos profissionais de educação física. Esses, sim, têm a responsabilidade ética de atuar de forma segura. Ou seja, o indivíduo, para poder fazer um trabalho no aplicativo, o indivíduo, para poder fazer um trabalho virtual, ele precisa estar seguro de que ele está desenvolvendo um trabalho de qualidade para aquelas pessoas que estão sendo atendidas por ele. Então, tem aí um buraco negro, vamos dizer assim, tem uma nebulosidade no sentido de que algumas pessoas estão oferecendo, não os seus serviços, mas oferecendo atividades de tal forma que a sociedade copie. Isto eu considero um risco. Penso que é um grande risco que as pessoas simplesmente copiem aquilo que está sendo feito. Agora, um profissional sabendo o que está fazendo, tendo uma possibilidade de um diagnóstico com aquelas pessoas que vão se submeter ao trabalho dele. A ferramenta hoje, vídeo, ferramenta celular, permite que você filme a pessoa que está fazendo para identificar se está fazendo o correto, se está desenvolvendo um trabalho de uma forma adequada no início, né? A sua situação biológica, a sua situação de condições de saúde, a sua situação de que você desenvolva o trabalho sem maiores riscos. É esse o sentido, né? Da responsabilidade do profissional buscar estar sempre naquilo que é a sua obrigação, né, de fazer uma avaliação, fazer um diagnóstico,
e fazer efetivamente um programa de tal avaliar. Ou seja, pode ser um acompanhamento à distância? Eu acredito até que sim, desde que esses preceitos, desde que essas condições científicas estejam sempre bem delineadas pelos profissionais. Aquela história do profissional tem a responsabilidade de fazer bem, com segurança, saber fazer e fazer bem feito para que o beneficiário possa ter trabalho com garantia. Eu penso que esse é o foco de toda essa questão. Ou seja, não é que seja proibido. É difícil você dizer uma tecnologia hoje, num processo hoje tecnológico, que você não vai permitir, que você vai exigir que todo o trabalho seja presencial. Depois, então, dessa quarentena que nós estamos vivendo hoje, depois desse isolamento social, certamente um outro mundo, uma outra forma de conviver, as pessoas vão aprender a conviver com essa tecnologia. Inclusive, eu sou um desses que estou aprendendo muito agora com essa tecnologia, que antes eu quase não usava nada, mas, óbvio, acompanhava o trabalho de muitos daqueles que se dedicam a isso, que aprenderam a usar isso. É uma questão de saber usar a ferramenta, mas saber usar a ferramenta dentro dos preceitos específicos que são exigidos para um bom trabalho do profissional de educação física. Eu penso que esse é o foco principal daquilo que nós podemos tentar identificar como possível condições de, dentro da modernidade, da tecnologia, fazer o trabalho. É interessante toda a tua colocação. Assim, para mim ficou claro, Jorge, que você sinalizou para nós. Tem aqui uma série de perguntas de vários colegas, depois eu vou pegar algumas delas aqui. Mas ficou claro para nós o seguinte: o cenário é outro, né? O professor Marcelo Costa, inclusive, está presente aí também, muito obrigado. Ele até fez um lembrete interessante, que nós temos até uma estátua na Praça Sans Pena da ginástica pelo rádio. Então, não é novo não é nova essa solução de incentivar a prática e orientar a prática das pessoas sem estar olhando olho no olho, porque isso acontecia pelo rádio, ou seja, sequer a imagem existia. Né? Quando nós falamos hoje, mas quem é que vai fazer a correção do movimento? Na ginástica pelo rádio não rolava a correção, a pessoa explicava, né? O rádio era o rádio que é hoje, então não tinha realidade virtual, não tinha avatar, não tinha nada disso. A pessoa dizia, partia da premissa que estava sendo claro, a pessoa que estava executando do outro lado do rádio estava ouvindo e seguia. E isso foi uma coisa que deu start para muita gente, inclusive, escolher a área da ginástica, a área do esporte por aí. Bom, e aí quando você colocou até a dificuldade que tem no que diz respeito a essa fiscalização, e alguns colegas colocaram assim, Jorge, aqui, a pessoa, uma colega aqui colocou assim, não, porque hoje você tem muita gente que não é formado, que não é nem provisionado, que orienta na E a fiscalização in loco já é uma coisa difícil, porque é diferente, por exemplo, de um conselho de engenharia. O CREA pode se dar o luxo de passar na rua e ver uma obra e ir lá e pedir a documentação, a autorização. A pessoa resolve fazer isso nos fundos da sua casa, na garagem da sua casa. Se não houver uma denúncia, não tem como fazer fiscalização disso. Não dá para bater de porta em porta perguntando, alguém aí está oferecendo orientação de exercício? Então, já é um complicador, né? Nós fiscalizamos uma coisa que é intangível, ela nem sempre está acontecendo num lugar que os olhos podem ver. Quando entra isso no mundo virtual, a coisa só piora, porque agora você sequer sabe onde a pessoa está. Você entra na internet, na página do Facebook, no Instagram, seja lá onde for, e vê lá uma pessoa fazendo orientação, e eu agora, nessa pandemia, tenho acompanhado orientação nutricional, tenho acompanhado orientação de tudo, até espiritual. E realmente não dá para ir lá, né, pegar pela pessoa, entrar na rede com ela, pedir, me dá o seu CPF, você tem registro. É uma coisa pouco executável, né? Pouco execuível. O que não quer dizer... Mais ou menos. Me permite fazer uma parência para você? Veja, quando era no rádio, talvez fosse até mais difícil.
Mas hoje, quando ela é ao vivo, as pessoas são obrigadas a se apresentar, as pessoas são obrigadas a se identificar. No momento em que elas se identificam, você tem condições de identificar através do portal, tanto do CREF quanto do CONFES, se são profissionais de educação física ou não. Isso. Não sendo, nós estamos fazendo denúncia ao Ministério Público e nós estamos tendo êxito em diversas situações dessas. Isso. Então, não é que não esteja se fazendo. Você tem razão num ponto que é crucial, que é o trabalho, vamos dizer assim, não vou dizer que é básico, mas é um trabalho intenso que nós fazemos. Conscientizar a sociedade da importância do profissional de educação física. Nós temos que chegar a um nível, vamos dizer assim, do médico hoje. A medicina não sai por aí batendo de porta em porta nas clínicas para verificar se o médico é ou não registrado. Na medida em que você identifique o médico que não seja, você denuncia ao conselho. É lógico, nós somos novos ainda, são 21 anos, mas o nosso trabalho é para chegar ali. Isso. A sociedade que tem que reconhecer, com certeza, a sociedade que tem que perceber que nós somos importantes para ela. Claro. Esse é o ponto crucial, a sociedade reconhecer de tal forma que ela passe a nos denunciar. E aí eu volto à questão de um ponto que eu levantei no início, quando o Marcelo levantou a questão da rádio. De fato, a rádio foi um incentivo para muitas pessoas fazerem atividades físicas. Mas eu questiono, e faço aqui a pergunta, quantas pessoas fizeram atividades pelo rádio, quantas pessoas fizeram aquela cópia do Jane Fonda, daquele canadense, da Xuxa e etc. Quantas pessoas foram ali, fizeram um monte de agachamento, fizeram um monte de exercício, que acabaram se lesionando, que acabaram se machucando, que acabaram ficando cansadas e deixaram de fazer o exercício por conta de, ao invés de gostar do exercício, passar a ser contra o exercício. Exatamente. Então, esse é um problema sério que a gente tem que ver. Esse é um problema que a gente tem que estar permanentemente informando a mídia, ao governo e, evidentemente, à sociedade o seguinte: olha, o exercício físico é gostoso. Agora, procure um profissional, porque ele vai te orientar de tal forma que você faça de uma forma que seja conveniente para você, que seja benéfico para você. Porque quando a pessoa só imita, eu tenho exemplo de várias pessoas que eu sei que não faz exercício físico. Não, eu peguei lá, vi na rede ali, acabei copiando e achei, me machuquei, no dia seguinte estava cansado, no dia seguinte estava todo dolorido, isso não é para mim. E aí? Então é errado. Nós temos que partir para o outro lado. Nós temos que partir para o lado de que é importante, mas é fundamental a orientação do profissional de educação física, seja onde for. E esse hoje, você tem toda a razão, na medida em que o coronavírus, aí, a quarentena nos obrigou a ficar em casa, olhando todo mais para dentro de nós mesmos, as pessoas podem ter essa orientação, podem ser orientadas por nós, mas nós temos que nos reinventar também, no sentido de buscar essa equação de que a gente faça orientação, mas faça uma orientação que seja segura e benéfica para aqueles que estão sob nossa orientação. Ô Jorge, quando eu falei a coisa da dificuldade, que eu hoje percebo uma dificuldade adicional, que isso traz uma dificuldade adicional, na verdade eu não dei o exemplo, e o colega aqui, o Carlos Ferreira, o Carlos Alberto, ele fez a colocação, foi cirurgicamente preciso, ele colocou assim: como fiscalizar a dificuldade? Ele pontuou uma dificuldade. Quando o serviço é realizado por leigos, numa relação de consumo que acontece entre celulares. Porque nós não temos como controlar o desenvolvimento de um aplicativo XYZ-XPTO. Então, se aquela pessoa pega a sua rede de relacionamento nas redes sociais, divulga que desenvolveu um aplicativo e que orienta, não é fácil, porque não é uma coisa que eu não vou acessar, talvez você não vá acessar, mas ele tem lá uma rede de pessoas. Certo? E tem um dado que é uma dificuldade adicional, Jorge, que eu vejo, é que mesmo quando há uma denúncia, enfim, quando aparece alguém nas redes sociais que não está habilitado, que não está gabaritado, né, que não está habilitado, o time entre
haver a denúncia e essa pessoa ser interditada, essa pessoa pelo menos já fez uma semana de estragos por aí. E eu lembro bem, isso não tem jeito, Jorge, né? Porque eu vejo assim, de vez em quando acontece, e você falou da nossa profissão, realmente, somos muito jovens como profissão. De vez em quando aparece na televisão, numa cidade tal, assim, no Brasil, um médico que clinicava há 30 anos, descobriu-se que ele não era médico. Aí, quando vai entrevistar, você vê as pessoas assim, nossa, mas ele era um médico tão bom. Isso já vi com médico, já vi com dentista. Claro. A própria sociedade está em defesa daquela pessoa porque, de alguma forma, ela falou. Então, se isso acontece com profissões que são, né, já estruturadas, já fazem parte do inconsciente, assim, do entendimento coletivo, aí se descobre que aquele médico não é médico, por exemplo. Tem uma colocação, Jorge, que eu, às vezes, quando estou falando disso, e, obviamente, eu não estou falando isso para defender a pessoa que não é formada, não é nada disso. É apenas para que nós possamos refletir. Quando eu pergunto assim numa turma, menino, jovem, homens ou mulheres, perguntam assim, você tem um médico de confiança seu, seja lá um ortopedista, o geriatra do pai ou da avó, o ginecologista, o obstetra. Esse seu médico, ele é formado? A pessoa diz assim, eu pergunto assim, como é que você tem essa certeza? Ele te mostrou, você fiscalizou, verificou? Não. Mas como é que você sabe que ele... porque, poxa, estamos com ele há um tempão e ele sempre cuidou da gente. Eu digo, pois é. É exatamente a mesma coisa. Então, não é uma coisa fácil. É um desafio enorme, né? Isso é mais ou menos a mesma coisa de descobrir antivírus para vírus de computador. Enquanto tem gente desenvolvendo antivírus, tem pessoas tão talentosas quanto desenvolvendo vírus, que vão burlar. Isso é muito comum no antidoping no esporte. Então, é um desafio contínuo, chega a ser quase insano, e se não houver, como você colocou, e eu concordo totalmente contigo, um compromisso da sociedade, um nível de exigência da sociedade, elevando para que as pessoas tenham esse hábito de verificar se o profissional tem essa formação, né? Não vai fazer. Não vai acontecer, porque nós ficamos à espera de um consumidor que suspeite, faça uma consulta e faça uma denúncia. Não é não? Você não vai ter outra saída a não ser ir por esse lado. Porque, como você disse muito bem, entre dois celulares, como é que você vai controlar? Você não vai ter como controlar. Se a pessoa denunciar, você tem como atuar. Isso. Se a pessoa não denunciar, você não tem. Essa é uma das razões, é um dos pontos que, quando eu digo sempre que é importante o DNA, é importante a associação, é importante pessoas compromissadas com a causa, é importante movimentos profissionais, o profissional se movimentando, exatamente. Com a causa, para mostrar às pessoas de que a questão do exercício profissional não é apenas a fiscalização. As pessoas acham o seguinte, vamos só fiscalizar. Você disse muito bem, eu vou botar 500 fiscais aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, onde for, não vai resolver o problema. A questão crucial que nós estamos trabalhando sempre isso, e o DNA vem trabalhando isso, no sentido de não só levar isso aos estudantes, levar isso aos profissionais, levar isso ao legislativo, levar isso à mídia, no sentido de que a sociedade é que reconheça a importância do profissional de educação física. Levar a sociedade, procure lá a sua sede de identidade, vai fazer uma atividade física, pergunta se o indivíduo é formado. São campanhas que nós estamos fazendo sistematicamente, exatamente nesse sentido. E o dia que a sociedade entender que isso é benéfico para ela, que isso faz bem a ela, que o profissional de educação física é fundamental e que se ela fizer de qualquer forma, ela pode se machucar, nós vamos ter 1 milhão de fiscais. E aí você pode minimizar, não diz que vai resolver, não, mas vai minimizar toda essa situação. Eu vou ter que reportar para você. Tem uma colega aqui, eu vou me dar o direito de não estar colocando o nome, porque o nome não é o mais importante. Uma pessoa aqui, me parece uma mulher, uma mulher, sim, ela colocou assim, Jorge, fisioterapeutas com academia de pilates, dando aulas de funcional, inclusive na internet, famosos, né? Aí ela pergunta assim, cadê o conselho e tal? Aí vem um colega embaixo que diz assim, olha, colega, aula de treinamento funcional não é exclusividade nossa, fisioterapeuta também pode dar. Vem outro colega muito lúcido que diz assim, professora, há uma linha tênue entre treino e recuperação. E ambos usam o mesmo, e ele colocou aspas no mesmo movimento. Ou seja, se fosse simples assim, quantas vezes, né, o fisioterapeuta da minha mãe,
a fisioterapeuta que cuida da minha mãe, uma senhorinha de 87 anos, 86 anos, faz caminhada, programa de caminhada com ela, porque ela tem dificuldades e precisa manter, preservar a função, porque ela tem uma degeneração articular, tem lá a medicação, enfim. Faz programa de caminhada, faz um trabalho de fortalecimento da musculatura, que eu poderia fazer. Eu, um colega capacitado, eu não me sinto competente para fazê-lo, mas tem colegas que são competentes para fazê-lo. Afinal de contas, a caminhada e o exercício de força, de resistência muscular localizada que ele faz, é propriedade de quem? Do educação? Não, é propriedade da minha mãe. O movimento é dela. No caso dela, o movimento é dela, ponto. Foi inventado, é um movimento corporal, não tem nada de anormal, ele não foi inventado, né? Ele foi pensado, foi prescrito, no caso faz a fisioterapia. E aí eu chego numa praia e vejo uma pessoa fazendo isso com um idoso, que está dando treinamento funcional na areia. Eu vou lá e digo assim, não, ele é meu cliente, ele é meu paciente, e eu estou fazendo um trabalho de fortalecimento porque ele teve uma lesão. É muito difícil. Então, nós temos realmente... Só tem uma saída, né? Só tem uma saída. E eu vou fazer um registro aqui, Jorge. É da minha época, é da sua época. Nós pegamos o plano cruzado. E no plano cruzado, houve um congelamento de preços, e eu vou deixar claro já por que eu estou usando esse raciocínio. Houve um congelamento de preços e era necessário, e o governo fez fiscalização de preços nos supermercados. Com poucos dias, o governo percebeu o seguinte, não temos como fiscalizar os mercados. E aí, uma campanha de marketing muito bem organizada criou, inclusive, broches e vendeu e distribuiu, dizendo assim, você é o fiscal, era o fiscal do Sarney. Você lembra disso? Moral da história, tinha consumidor, tinha dona de casa chamando a polícia e fechando o supermercado porque aumentou o preço. Claro. Ou seja, fazendo aí uma analogia, só que você envolveu a sociedade comprou a ideia e falou assim, eu vou fiscalizar porque é meu benefício. Se colocasse na mão do fiscal, podia botar a Polícia Militar, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Força Nacional, o FBI, não ia conseguir, porque é muito mais gente. Então, é interessante, eu vejo isso, e às vezes tem algumas conversas, assim, às vezes um pouco mais calorosas e tal, mas por que o Conselho não foi lá? Eu digo, alguém já avisou para o Conselho? Isso. Alguém já fez a denúncia? Isso. Eu tenho certeza, Jorge, alguns colegas colaram aqui na live, se posicionaram, e eu reconheço como legítima a preocupação deles, dizendo que tem pessoas que não são formadas, e tal, e que dão aula. Eu tenho muita dúvida, vou deixar isso como uma provocação, não para você, mas para os nossos ouvintes aqui, para os nossos queridos ouvintes, se todos eles já fizeram pelo menos uma vez uma denúncia e ficaram monitorando para ver se essa denúncia se converteu em fiscalização. Porque ser anjo no céu é fácil, Jorge. O grande mérito é ser anjo no inferno. Quando você vê a coisa irregular e você diz assim, não, essa pessoa eu até conheço, é amigo meu, da família, seja lá o que for. Mas se ele não tem direito, eu vou fazer a denúncia. Você conhece isso muito bem, você está no DNA, Fernanda, enfim, todos os que estão na direção do DNA, todos os que estão em qualquer direção, eles são vidraça para levar pedrada. E essa é a função, não tem jeito, nós não assumimos isso. Agora, eu quero concordar, e vou concordar com a pessoa aí, a mulher que você... É uma professora. Que falou sobre a questão do funcional e do Pilates, né? E você deu um exemplo aí de uma atividade que está sendo desenvolvida e que há uma linha tênue aí. Veja, não tem problema nisso. O Pilates é uma atividade, não é uma atividade pertencente a ninguém, ele é um método. Já dissemos isso, já ganhamos na justiça sobre isso, não pertence nem à dança, nem a médico, nem a profissional de educação física. O Pilates é uma atividade. O que importa aqui é a intencionalidade. O propósito. Está fazendo isso para quê? É o termo que eu venho usado desde o início. A questão é qual a intencionalidade com que você está fazendo a musculação. Isso foi antes, inclusive, da regulamentação da profissão, tinha esse problema do fisioterapeuta dizer que os aparelhos de musculação eram só da fisioterapia. Mas disse, não pode ser isso. A questão é, qual é a intencionalidade? E a intencionalidade com a fisioterapia é muito simples, Edinaldo. Sabe por quê? O fisioterapeuta, para atuar, ele tem que ter um prontuário. Isso. Ele tem que ter lá uma situação dizendo o que a pessoa tem que está sendo corrigido. Isso. Se não tiver isso, não é fisioterapia.
Se não tiver isso, é atividade física. Se não tiver isso, condicionamento físico. E se não tiver isso, é do profissional de educação física. Então, esta situação de fiscalização ela não é difícil, não. Isso que você está falando não é uma revelação dessa live, não. Isso já está escrito. Não, não tem problema nenhum. Está escrito isso. Exatamente. Isso está nos nossos documentos, está em tudo, pode entrar nos portais. Agora, o importante, volta ao que você falou. As pessoas precisam denunciar. As pessoas precisam chegar e dizer, fulano de tal em tal lugar. Vamos lá verificar. Se for, ok. Se tiver tudo ok, bacana. Se não estiver, evidentemente, nós tomar as providências que tem que tomar. Agora, é fundamental que todos nós, é um dever de casa nosso, de que nós passemos a valorizar não a atividade física, mas sim o profissional de educação física que conduz a atividade física. Porque senão fica sempre nesta situação. A atividade física é importante, qualquer um pode orientar. E interessante, Jorge, perfeito. Isso que você falou está escrito, e eu também tenho dúvida se todo mundo que tem queixas, e eu não estou dizendo que há um sistema perfeito, não há um sistema perfeito, né? E não nos cabe ficar procurando o problema, vamos procurar a solução. Então, isso que você colocou é algo que precisa ser feito, e eu achei interessante que essa colega colocou aqui, é a professora Márcia, né? Como Márcia é um nome comum, tem mais de uma Márcia aqui, então, a professora Márcia disse assim, sim, ok, envolver a sociedade, excelente, então, é sinal de que ela verificou que isso é relevante. Ela perguntou assim, mas cadê essa campanha? E eu respondo para essa colega, e o Jorge sabe disso, essa campanha tem 3 letras, DNA. É uma campanha de valorização do profissional e de legitimação do profissional como um interventor social na condução do exercício físico orientado. Essa campanha não é para fazer o lugar de um conselho, para fazer o lugar de um sindicato, é uma associação de profissionais. Da mesma forma que existe o CREA, existe o CONFEA, existe a Associação dos Engenheiros da Petrobras, a Associação dos Engenheiros Metalúrgicos. São organizações profissionais, né? Como existe uma associação de treinadores personalizados, zero problema com isso. O que não pode mudar, no meu ponto de vista, Jorge, não sei o que você acha disso, é que todos têm que ter as suas peculiaridades, mas o propósito tem que ser um só. O propósito é dar à profissão e ao profissional o lugar que é dele, mantendo com alto padrão de prestação de serviço. Esse movimento que a colega colocou, cadê essa campanha? É o que nós estamos fazendo. Nós vamos começar, por exemplo, na segunda-feira, numa série de cursos. Eu estou te perdendo novamente. Que já tem aí muito. Eu estou te perdendo de novo. Ouvindo? Acho que estão me ouvindo, eu estou te perdendo. Pô, você está me perdendo, eu estou triste. Está começando a fugir de novo. Mas você deve estar me ouvindo, é isso? Então tá bom. Perfeitamente. Vou responder de novo, depois a gente vai ter que fazer o mesmo trabalho novamente de entrar e sair. Não sei por que isso está acontecendo, não estou conseguindo te ouvir. Vamos lá. O que a colega coloca, não só que você se manifesta, as associações, os trabalhos associativos são necessários. Vou dar um exemplo hoje. As pessoas estão tendo que se comunicar, WhatsApp, via Zoom, via todos esses processos aqui, seja a avó com os netos, sejam os próprios familiares, festas estão sendo feitas dessa forma. Então, efetivamente, as pessoas estão aproveitando a oportunidade para desenvolver. Mas as campanhas são feitas, sim. Se ela quiser conhecer essas campanhas, tem diversas dessas campanhas, me permita falar, no portal do CONFEF, tem diversas dessas campanhas que foram feitas na televisão aberta, na televisão fechada, principalmente no período do 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física, mas antes disso, ao longo dos anos, evidentemente esse ano não está acontecendo por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo, mas nos anos anteriores, nós circulávamos diversas campanhas no sentido de procure profissional de educação física, verifique se é errado. Inclusive profissional de educação física, eu sou registrado, fizemos várias campanhas com profissional de educação física, eu sou registrado, mostrando as cédulas de identidade. Então, tem diversas campanhas muito bonitas a esse respeito para levar para a sociedade.
tanto na mídia aberta, quanto na mídia fechada, quanto nas redes sociais, tem se feito muito esse tipo de trabalho. Mas, infelizmente, a nossa colega não deve ter assistido, mas ela pode procurar, e se ela não encontrar, ela pode pedir ao DNA, o DNA vai entrar em contato conosco, nós podemos mandar para elas todas essas campanhas que foram realizadas. É fundamental esse tipo de campanha, é fundamental esse tipo de associação, que fazer uma propaganda aqui nossa no sentido do associativismo, né? Nós que trabalhamos com associativismo, e que a regulamentação da profissão só foi possível por conta disso, por conta de trabalhos da Associação dos Profissionais de Educação Física, por conta do trabalho de mobilização do Movimento Nacional pela Regulamentação, de profissionais de Educação Física que davam cursos para mobilizar os profissionais de Educação Física, explicando a regulamentação da profissão, explicando por que precisa ter uma regulamentação da profissão, explicando por que nós precisamos ter um órgão jurídico regulador, um órgão jurídico que possa garantir o direito da sociedade ser atendida pelos... Essa soma de esforços no sentido de fazer o trabalho ético, o trabalho sério, fato voltado à sociedade, ele é crucial, ele é fundamental, ele se faz necessário. E fico feliz que as pessoas estejam perguntando, porque significa dizer que elas vão buscar isso e agora que disseminem isso. Disseminem todo esse processo, porque o trabalho que nós iniciamos sempre foi um trabalho de formiguinha, pé de ouvido. Claro que hoje, felizmente, aí com 500 mil profissionais de educação física, 21 conselhos atendidos, nós podemos fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Mas este trabalho que vocês vêm fazendo, que o DNA faz, que outras associações fazem, que os conselhos fazem, eles continuam sendo fundamentais e necessários. Todos dar as mãos para poder fazer com que a nossa profissão seja cada vez mais valorizada. Vou fazer o seguinte, Edinaldo, eu vou sair de novo. Você tá me ouvindo? Vou sair de novo, ver se eu entro, você me chama de novo. Pode ser? Você não está me ouvindo? Pode ser? Vou sair de novo. Pode ser. Ok? Você sai. Bom, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Dá um ok aí, alguém. Sinaliza aí numa postagem se estão me ouvindo. Vamos ver. Vocês me ouvem? Ok. Bom, então, o professor Jorge saiu, eu vou convidar novamente. Ok? Esperando ele entrar aqui para poder convidar. Apareceu aqui, vamos lá. Convidado o professor Jorge Tenhilbe. Vamos ver se ele vai acessar e se ele vai me ouvir. Deve ter algum problema no áudio ou na conexão dele lá, porque em momento nenhum eu fiquei sem ouvi-lo. E me parece que vocês também continuaram me ouvindo e ouvindo o posicionamento dele. Porque eu percebi nos comentários, comentando tanto as minhas falas como a dele. A nossa live começou às 15h15, ela terminaria às 16h15, mas ela teve duas interrupções de tempo. Então, nós vamos estender ela aí por mais 15 minutos agora. Estou aguardando o professor Jorge entrar. Bom, enquanto isso eu vou complementar o que estava falando, que o propósito do movimento DNA vem exatamente na direção, né, vai ao encontro deste... Jorge não está conseguindo participar. Ele vem exatamente ao encontro dessa necessidade da nossa profissão. E eu gostaria de deixar uma reflexão, porque no surgimento, na regulamentação da profissão, a preocupação das pessoas que começaram isso, professor Cossenza, professor Jorge Tenhilbe, professor Hernani Contursi, e todo o pessoal que pilotou a regulamentação,
havia uma preocupação com a profissão, né? De fazer com que a profissão fosse algo reconhecido pela sociedade. Me parece que hoje, né, quem hoje entra para o mercado, quem já entrou para o mercado com uma profissão regulamentada, deixa eu ver se eu consigo. O professor Jorge mandou uma mensagem aqui dizendo que não está conseguindo participar. Deixa eu ver aqui. Jorge Stenhilber, Fábio Mota, Esther, Márcia Albergaria, Hércole, Eduardo Cossenza, o Elfit, Barra, professor Peixoto. Bom, aparece todo mundo aqui. Professor Jorge, está aqui. Ele, pronto, apareceu, convidei. Então, quem veio depois do movimento da regulamentação... Agora, oi, está me ouvindo? Agora estou. Tá, então olha só. Nós temos aí mais 5, 10 minutos no máximo. Então, Jorge, eu estava complementando e dizendo o seguinte, que... Eu estava ouvindo você. Tá, então, que o movimento DNA vem nessa proposta e tal. E eu tenho uma percepção, Jorge, obviamente está longe de ser consenso, tem tudo para ser polêmica, é que quando houve a regulamentação da profissão, e eu fiz menção aqui ao seu trabalho, professor Cossenza, professor Hernani Contursi, todas essas pessoas a quem a profissão será eternamente grata pela briga inicial, vocês estavam cuidando da profissão. A minha percepção hoje é que quem chega depois e encontra uma profissão já regulamentada, estruturada, nova, ou seja, precisando amadurecer, não tem o mesmo cuidado com a profissão. Hoje eu vejo que as pessoas têm cuidado com o seu emprego e com o seu trabalho, e não com a sua profissão. Porque cuidar da profissão é ter o olho atento para possíveis invasões de profissionais que não sejam habilitados, é ter um cuidado muito grande com todo o contexto, com todo o arsenal de procedimentos em relação à ética do exercício da profissão e tal. Então, eu vejo que isso é uma coisa que falha um pouco, né? Eu vi agora aqui na live, por exemplo, algumas colocações de colegas, e até fiz uma mensagem aqui, falo isso publicamente, pedi assim, por favor, vamos manter a elegância. Porque nós não estamos fazendo uma live de oba-oba, nós estamos aqui no encontro de profissionais, né? Eu não sei quantas outras profissões estão fazendo agora. Com certeza a medicina, se estiver fazendo, está fazendo em função do coronavírus. Os caras estão aí tentando salvar a vida humana. Nós estamos aqui nos dando ao luxo de poder discutir a questão da nossa profissão. Então, eu acho que não cabe, ainda que a pessoa não concorde com isso, não concorde com o professor Jorge Stenhilber, não acha que a direção do conselho, seja ele regional, federal, não importa. Eu acho que tudo isso pode ser dito com elegância, entendeu? E quando a gente não faz isso, Jorge, na minha visão, isso é não cuidar da profissão, sabe? Cuidar do meu trabalho. Quando eu digo assim, mas tem gente tomando o meu lugar nas redes sociais, eu estou cuidando do meu trabalho e do meu dinheiro, do meu emprego, ou do meu trabalho. Mas quando eu fico preocupado e me posiciono e faço uma denúncia e vou em busca de melhorar aquele exercício profissional, aí eu estou cuidando da profissão. E é esse cuidar da profissão que não adianta esperar que a sociedade faça, nós é que temos que fazer. Agora, é claro que precisamos, isso é o meu ponto de vista, seduzir, conduzir, induzir a sociedade para que ela eleve o seu nível de cobrança pela qualidade daquilo que ela está consumindo. Porque senão é muito, muito difícil. O nosso trabalho ele é serviço, ele não é tangível. Né? Quando eu estou falando do contexto da escola, a mãe e o pai, no final do ano, na classe de alfabetização, se o filho não tiver alfabetizado, ele tem um resultado concreto. Todos aprenderam, meu filho, minha filha, não. O nosso trabalho, ele não tem essa mesma métrica. Tem outras, tão relevantes quanto, mas é preciso do comprometimento do profissional. A sociedade tem que saber o que está comprando, tem que saber o que está consumindo, tem que ser informada. Então, o nosso discurso não pode ser hermético. Ela tem que ser informada para que ela saiba o que, por que, como está fazendo, para ela saber discernir. Entendeu? Eu já passei por situações, Jorge, em cursos de pós-graduação, e me veio à cabeça um exemplo. Eu estava dando um curso numa cidade satélite de Brasília. Comecei a falar de algumas coisas em relação ao trabalho do profissional de educação física. Uma pessoa que era um curso que era multiprofissional, né, na área de negócios e gestão, uma pessoa falou assim, olha, eu não sabia que isso era o trabalho do profissional de educação física. Eu falei, você achou de que era de quem? Falou, sei lá, achei que era uma coisa assim, que qualquer um podia fazer.
Essa pessoa, eu não posso ficar aborrecido com ela. Eu tenho que entender o seguinte, eu tenho a característica de chamar para mim o problema. Eu digo assim, eu não estou fazendo o marketing da minha profissão como deveria para o consumidor final dela. E eu acho que da mesma forma que se faz assim, é o olhar atento para a questão da denúncia, da fiscalização, entendeu? Porque dizer assim, alguém tem que cuidar, é esperar a figura do grande pai. Quantos fiscais uma profissão precisa ter para, num país continental como o nosso, exercer o controle? Né? Se nós temos exemplos aí que toda hora se descobre que uma pessoa está por exercício ilegal da profissão. E essa situação da pandemia, ela só tornou isso mais, só agudizou a situação. Porque além de ter o presencial, tem o virtual. Tem o virtual. Entendeu? Então, o que você colocou não exime os conselhos regionais ou federal de responsabilidade. Mas também não dá para dizer é só o conselho que tem que fazer. O conselho tem a sua função como uma autarquia de exercer aquele papel lá, mas a coisa para chegar lá, ela precisa da colaboração nossa. Nós temos que ser o fiscal da educação física como tinha lá o fiscal do Sarney. Senão não vai rolar. A questão é a seguinte, é muito fácil, muito simples hoje, e nós temos a obrigação de entender isso. Eu digo nós, eu, você, Marcelo e outros que, desde aquela época, lutaram para que isso acontecesse, correram atrás para que a profissão pudesse ser o que ela é hoje. Agora, é importante que vários desses nossos profissionais que estão chegando hoje não têm o histórico daquilo que nós vivemos. Eles não passaram pelo que nós passamos, de ter que concorrer com pessoas que não eram formadas, de ter que chegar no mercado de trabalho, pegar pessoas que não tinham nada a ver com isso. Me permitam parênteses, concorrer legitimamente, não era ilegal fazer isso. Era terra de ninguém. Não tinha nada. Nada. Você fazia uma faculdade, a única garantia que você tinha é que você podia... O único lugar que você estaria, mesmo assim, não era bem garantido, era na escola, porque tinha obrigação de ser professor licenciado. O resto, qualquer atividade não tinha. Então, essas pessoas, as pessoas que estão chegando hoje, não têm esse conhecimento. E nós temos a obrigação de entender isso. Agora, uma questão é fundamental. Todos precisam entender. Né? O conselho, ele não legitima a profissão. O conselho fiscaliza a profissão. O conselho procura garantir que o serviço seja prestado por profissional de educação física. Qual profissional? O registrado. Nós não trabalhamos em cima de A, B ou C. A nossa questão é, todos os profissionais de educação física, como você muito bem colocou, nós temos que defender a nossa profissão. Os profissionais têm que ser registrados. Agora, quem legitima a profissão? Não somos nós. Quem legitima a profissão é o trabalho do profissional, é a qualidade do profissional, é o exercício do profissional que legitima a profissão. Nós não estamos junto com a sociedade, nós não estamos junto com o beneficiário para dizer para ele como é que tem que trabalhar, como é que não tem que trabalhar, que tipo de trabalho tem que fazer. Ele, profissional de educação física, é que tem que mostrar para o beneficiário e para todos a importância do seu serviço. Nós fiscalizamos para que o serviço seja prestado por nós, ou seja, por profissional legitimamente registrado. Agora, o serviço, a qualidade do serviço, a segurança do serviço, é ele, profissional de educação física, que legitima. Então, perfeito. Por isso é importante essa simbiose entre os dois. Perfeito. O profissional com o seu conselho. Exatamente. Nós Professor, estamos aqui para trabalhar junto agora. Surgiu uma pergunta aqui que completa, que ratifica o que você está dizendo. Eu vou lhe pedir aqui. Um grande aluno que eu tive, Rogaciano, está aqui, é um profissional de educação física formado, trabalha no Taekwondo, trabalhou em projetos sociais, já trabalhou no poder público, enfim. Ele fez uma colocação assim, muito interessante, eu agradeço muito ao Rogaciano Filho. Ele colocou assim, o exercício ilegal não é estimulado, em sua visão, pelas academias que contratam estagiários como mão de obra barata? E aí eu digo assim para o meu querido Rogaciano, as academias não contratam um estagiário. A academia é uma ficção jurídica. Quem contrata não é um médico, nem um engenheiro, nem um astronauta. É um profissional de educação física que é dono de uma academia e que contrata um estagiário no lugar do profissional. Então, realmente, Rogaciano, é sinal de que nós ainda não estamos cuidando da nossa profissão. Porque se cuidássemos, não faríamos isso. E veio uma colega com uma contribuição muito interessante, a mesma de antes, colocou assim, mas o conselho também tem que correr atrás de procurar coisas erradas, não só esperar denúncia.
Isso é uma coisa assim, intangível. Hein? Como é que é entrar num carro, né? Eu não sou fiscal do conselho, eu sou um consumidor e sou um profissional. Como é que é entrar num carro, sair andando pelas calçadas procurando o lugar errado? Não tem outro jeito. Tem que ter a denúncia. Agora, quando eu coloquei, você ilustrou aí, complementou brilhantemente, que ao invés de cuidarmos só do nosso trabalho, do nosso posto de trabalho, do nosso emprego, nós precisamos talvez retomar o cuidado com a profissão. Quem contrata, na sua grande maioria, eu fico à vontade, porque eu tenho uma empresa, eu presto consultoria em academias, em centros, estúdios, a grande maioria dos meus clientes, quando eu pergunto pelos estagiários e quando a gente começa a verificar estagiários trabalhando no lugar de profissionais, quem contratou isso foi um profissional. Aí é quando eu pergunto, às vezes, já perdi cliente por isso, Jorge, eu pergunto assim, meu colega, você certamente um dia já deve ter ficado bastante indignado do estagiário tomar o seu lugar, não foi? Ah, sim, sim. E por que você está fazendo isso agora? O que mudou? Será que você só mudou de lado? Agora você entrou para o lado do empresário ou do gestor, e aí você, ao invés de contratar um profissional, você resolve reduzir seu custo colocando mão de obra barata, que eu chamo de MOB, né? Mão de obra barata. E aí, Jorge, fica muito difícil, porque eu gosto, Jorge, de uma figura metafórica, quando eu digo assim, olha, a água que afunda o barco não é que tem maior quantidade, porque a que tem maior quantidade é que está do lado de fora do barco, só faz ele navegar. É a que está dentro do barco, é muito menor quantidade, mas está no lugar errado, está cumprindo a função errada. Então, enquanto nós não assumimos esse compromisso de cuidar da profissão, porque cuidando da profissão eu cuido do meu trabalho, do meu emprego, fica muito difícil, né? Hoje nós vivemos um contexto, eu não tive isso, você não teve, a grande maioria dos donos de academia, quando eu me formei, não eram da educação física, hoje a maioria é. Pelo menos das pequenas e médias academias, excetuando aí as grandes redes, que não são os grandes empregadores, são muito empregadores, mas não são grandes. A pequena e a média, ela é tocada por profissionais. E aí me surpreende quando ele pratica, né, aquilo que ele sempre criticou. Quando, na verdade, mas então não tem muita alternativa a fazer isso, então não há do que reclamar. Veja, eu não tenho, sinceramente, eu fico um pouco surpreso com essa questão que foi posta agora. Nós não temos mais recebido praticamente nenhuma denúncia de pessoas que não estejam habilitadas trabalhando nas academias. Os estagiários estão sendo, hoje existe uma lei específica para estágio, existe todo um procedimento específico para estágio, isto é cumprido dentro das academias. Então, sinceramente, eu não tenho recebido, pode ser que esteja acontecendo, é óbvio que deve estar acontecendo, num país continental como o nosso, exatamente, é impossível você fiscalizar absolutamente qualquer esquina, né? Mas eu estou falando de um modo geral, dentro do que nós temos aqui, e nós recebemos, através da ouvidoria, diversas denúncias, diversas manifestações. No início era muito corriqueiro essa questão de estagiário, mas ultimamente não temos mais recebido praticamente nenhuma denúncia, nenhuma mensagem a respeito de que nas academias estejam trabalhando estagiários como substituindo mão de obra de profissionais. Tem sim estagiários trabalhando junto com os profissionais de educação física, aí não tem problema nenhum. Isso. Agora, trabalhando, substituindo... Ao invés de, né? Não tem dúvida. Agora, ao invés de... Por favor, essa pessoa, sei lá, quem se colocou aí, informem para nós que nós vamos lá tomar a providência. E é o que nós mais desejamos, é isso. É o que você está dizendo, eu não estou aqui só falando em nome do Conselho Federal, do Conselho Regional de Educação Física, não. Estou falando em nome meu, profissional de educação física, que ama a minha profissão, sempre briguei por ela, igual você, no sentido de nós temos que vigiar a nossa profissão, nós temos que legitimar a nossa profissão, nós temos que conduzir nossa profissão. Cuidar dela, né? Nosso. Então, por favor, digam para nós qual é, para vocês, para nós, seja lá para quem for, nós vamos lá tomar a providência, vamos resolver essa situação e garantir à sociedade o direito de ser atendida por nós. Este é o principal foco de todo o trabalho, de toda a nossa intenção, seja ela virtual, seja ela presencial, de que forma for. É exercício, prestação de serviço por profissional de educação física.
os diferentes canais, seja presencial, pelo rádio, pela internet, pelo Instagram, isso não importa. Ele precisa estar preenchido por aquele de direito. Mas, né, como você colocou muito bem, se há pessoas aqui, não foi uma pessoa nem duas, vários aqui se posicionaram, né, e eu agradeço a contribuição, falando de que isso acontece. Se isso, eu vi isso acontecer, né, até muito pouco tempo, trabalhando com a disciplina de estágio, e olhando, professor, olha só, eu estava lá no estágio e o meu supervisor de estágio, enfim, ele precisou sair e me deixou sozinho. E eu disse a ele que não ia ficar. E a pessoa disse que talvez fosse cancelar meu estágio. Eu digo, sim, e aí você já mostrou quem é você. Exatamente. Entendeu? Agora, se esse posicionamento é um posicionamento do cuidado, o cuidar da profissão é isso. Né? É fazer com que ela seja exercida e consumida, porque exercício é o nosso consumo do beneficiário, num outro nível, num outro patamar, né? Usando aí uma expressão muito comum hoje, num outro patamar de seriedade. Certo? Isto é postura ética, que é o que nós, profissionais de educação física, temos que ter. Você disse muito bem, nós temos que cuidar da nossa profissão, nós temos que nos defender, nós temos que nos propagar e nós temos que mostrar que nós somos competentes, que nós somos eficientes e que a sociedade precisa de nós. Agora, tem distorções, como você disse muito bem, tem distorções em todas as áreas. E não é porque elas existem que nós vamos simplesmente aceitá-las. Não, vamos aceitá-las. Vamos coibi-las, vamos trabalhar para que elas não ocorram. Agora, por favor, colegas, aqueles que saibam aonde tem alguma situação dessa, informa ao DNA, informa ao Conselho, informa ao Regional. Eu garanto a vocês, no Brasil inteiro, essas providências serão tomadas, porque nós estamos todos fazendo um trabalho muito sério em todos os conselhos regionais, a despeito de algumas dificuldades que as pessoas não podem nem imaginar, o que é você ir no interior de um estado como Amazonas, por exemplo, ou você ter que ir aqui nas nossas comunidades menos favorecidas. São algumas dificuldades que existem, mas que se nós, mesmo trabalhando lá, nos valorizarmos e mostrarmos a importância do nosso trabalho, eu tenho certeza que nós legitimamos a profissão, que é o que nós mais queremos. Com certeza, Jorge, porque se nós elevamos o padrão, né, da prestação do serviço e da visibilidade que a sociedade vai ter, para quem não tem a nossa formação, passa a não fazer sentido exercê-la. Não faz sentido. Não adianta oferecer porque não vai ter quem consuma. Né? Um produto de muito baixa qualidade, ele acaba não vingando no mercado se ele não tiver consumidores. Agora, se ele tiver pessoas que se contentam com pouco, e o contentar com muito e contentar com pouco é uma questão do nível de informação que a sociedade tem. Ok? Jorge, nós vamos finalizar aí. Obrigado, querido. Vou pedir a você para deixar aí uma mensagem final. E só complementando uma coisa que eu comecei a falar antes, a prova disso é que a gente, na segunda-feira agora, começa uma série, nós vamos fazer 3 semanas com 3 cursos, né? Absolutamente gratuitos pelo DNA, e o primeiro curso, não é por acaso, é exatamente sobre o planejamento e a gestão da carreira do profissional de educação física. Sou eu que vou conduzir esse curso. E aí, por que eu vou falar da carreira? Porque é o nosso maior patrimônio. Exatamente. Esse curso é voltado para estudante / profissional de educação física. Agora, se tem alguém que tenta fazer uma carreira paralela e que não é profissional, essa pessoa não me interessa. Eu torço para que ela um dia goste tanto de fazer isso que ela resolva que a melhor coisa a fazer na vida é cursar a universidade e ser profissional. Né? Então, com toda certeza. Agora, eu não posso ficar preocupado, eu tenho que me ocupar de denunciar, de me posicionar. Eu tenho que estar muito preocupado com quem está dentro do nosso barco, o estudante, o profissional, para que ele gerencie a carreira dele com todo o acervo de conhecimento técnico, científico, sem dúvida, sem discutível, mas baseado em princípios éticos, né, em valores, ter um propósito voltado para a sua profissão, para que ele depois não acabe reproduzindo aquilo que ele criticou. Porque senão nós vamos acabar assistindo a perversidade da criatura sobre o Criador. Eu critico lá atrás, depois eu venho e reproduzo, eu não vou poder reclamar, porque na verdade eu estou fazendo aquilo que eu criticava. Né? Então, eu acho assim, muito interessante. De novo, sou muito grato a você. Não é qualquer conselho profissional que coloca o presidente do Conselho Federal entrando e saindo numa live 2 vezes para a gente conseguir se comunicar.
vou pedir a você para deixar aí a sua mensagem final para os nossos acadêmicos, estudantes e os nossos profissionais que estão aqui. E, por favor, bom, é com você, Jorge. Na verdade, sou eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Eu digo sempre que eu sou profissional de educação física. Exerço, no momento, uma função de presidente do Conselho Federal pelo trabalho que nós realizamos, enfim, pela luta que nós queremos continuar fazendo. É um resultado de muitos desses que estão, inclusive, nos ouvindo hoje, participando conosco. Com certeza. Aqui, que brigaram muito pelo movimento da regulamentação da profissão, e nós conquistamos isso, mas, principalmente, eu sou profissional de educação física. E o trabalho que vocês vêm fazendo, o trabalho que as associações vêm fazendo, mobilizar os profissionais, capacitar os profissionais, atualizar os profissionais, fazer com que as pessoas percebam a importância de ser profissional de educação física, de se valorizarem, de legitimarem o seu trabalho, esta é a principal questão que nós entendemos. Sejamos profissionais de educação física, #sou profissional de educação física. Precisamos mexer muito com essa questão. Eu tenho falado muito das pessoas, infelizmente, eu na época que estudava tinha um colega nosso que dizia: eu sou juiz, eu não sou profissional, sou juiz de futebol, não sou profissional de educação física, porque era mais importante ser juiz de futebol do que profissional de educação física. Hoje eu vejo muitos colegas nossos dizer: eu sou personal trainer, eu sou yoga, eu sou especializado nisso, eu sou zumba. Nós temos que parar com esse negócio de dizer o que eu faço, e sim dizer: eu sou profissional de educação física. Posso ser especialista em zumba, especialista em pilates, especialista em personal trainer, o que quiser, mas eu sou profissional de educação física. Esse é o principal mensagem que eu posso deixar aqui para todos, agradecendo a oportunidade de estar com vocês e desejar que a gente possa estar sempre juntos, valorizando a nossa profissão, fazendo com que ela seja cada vez mais respeitada, e que neste momento em que as pessoas mostram, valorizam a atividade física, aproveitem a oportunidade para valorizar não só a atividade física, mas para valorizar o nosso trabalho, para que as pessoas possam ter melhor saúde, saúde física, mental, e neste momento até numa contribuição para questões imunológicas e emocionais também, porque da depressão. Então, não está fácil. #sou profissional de educação física, muito obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado, DNA. Grande abraço. Em nome do DNA, eu te agradeço muito, mais uma vez. O nosso movimento tem esse foco aí: capacitar, valorizar e levar o profissional de educação física para o lugar que sempre foi dele e, se possível, elevando esse patamar. Esse é o nosso trabalho. Ele foi apenas pensado por nós, mas ele é de todos nós. E quem tem alguma dúvida, quem não conhece, não visitou lá o portal do Conselho, seja do Conselho Federal, seja dos conselhos regionais, de onde estão, e conhecer também o trabalho do DNA, estamos abertos, não há qualquer tipo de distinção ideológica. O nosso partido é educação física. Jorge, um abraço para você, muito obrigado. Perfeito. Valeu. Esse é o partido. Obrigado, querido. Obrigado para todos vocês, um grande abraço. Bom feriado para vocês. Muito obrigado. Tchau.